Bom dia, pessoal. O seguinte, nós vamos falar um pouco sobre a segunda lei de Mendel. E Mendel, quando estava estudando lá as ervilhas, ele percebeu que os diferentes tipos de características que tinha nas ervilhas, ele poderia pegar ali duas, três, quatro ou mais características e percebia que essas características elas se segregavam independente. Ele chamou isso de segregação independente dos fatores, né? Então seria bem interessante vocês assistirem aquele primeiro vídeo novamente lá da introdução à genética, que eu falo sobre o que é um gene, porque lá eu estava explicando onde se localizava um gene nos cromossomos, o que eram os cromossomos homólogos, e eu dei um exemplo lá naquele primeiro vídeo falando que um gene que era condicionava determinado tipo de característica que estava no cromossomo, no outro cromossomo ele também estava na mesma posição para o mesmo tipo de característica. E poderia ter, por exemplo, mais genes naquele cromossomos para características diferentes. Porém, quando você tem genes localizados, genes diferentes localizados nos mesmos cromossomos, nos mesmos pares de cromossomos, chamados cromossomos homólogos, isso não segue a lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, né? Por quê? Porque, por exemplo, se você tem um cromossomo que veio do seu pai, outro que veio da sua mãe, né? E você tem aqui, por exemplo, um gene que condiciona um tipo de característica, no do seu pai, no da sua mãe também vai ter esse mesmo gene. E se você tem um outro par de cromossomo, por exemplo, o segundo par aqui, você vai ter um outro tipo de gene para outra característica, e no homólogo dele, que veio, por exemplo, de um dos seus pais, também vai ter outro gene para essa característica. Quando você tem, por exemplo, se esse gene aqui para textura fosse nos mesmos cromossomos do gene para cor, isso não seguiria a proporção mendeliana. Aí seria o linkage, que nós vamos estudar mais à frente, porque vai ter recombinação. Mas na segunda lei, nos estudos de Mendel, o que ele percebeu foi o seguinte, que estes estavam em cromossomos, na verdade esses genes eles segregavam independente um do outro. Esses genes, na verdade, eles estão em cromossomos diferentes, em pares de cromossomos diferentes, né? Bom, então quando isso acontece, no caso das ervilhas isso aconteceu, fica muito mais fácil, porque você vai seguir sempre aquela questão de proporcionalidade. Quando o exercício vier falando, alguma questão vier falando sobre essa questão da segregação independente do gene, no próprio enunciado vem escrito: os genes segregam independente um do outro. Não só um tipo de característica que é gene para cor, nós estamos vendo dois, tem um gene para cor e aqui gene para textura, por exemplo. Pode até ter 3, 4 ou mais, né? Então, quando você for fazer um exercício desse tipo, no enunciado já vem escrito que, falando que os genes segregam independente, ou vem escrito lá que os genes estão localizados em pares de cromossomos diferentes, né? Geralmente no enunciado já vem escrito isso aí. Aí você já sabe que é ou segunda lei de Mendel ou interação gênica, que não vai ser o linkage, né? O linkage, na verdade, os genes eles vão estar localizados todos nos mesmos pares de cromossomos. Bom, se eu tenho aqui um gene, então, para a cor, situado no primeiro par, no outro par, por exemplo, eu posso ter um gene para textura. Então, quando esses indivíduos vão passar seus cromossomos para frente, seus genes para frente, vamos supor que esse indivíduo aqui tem aqui 4 cromossomos, né? 1, 2, 3, 4, ele só passa a metade. Então, os nossos gametas, por exemplo, a gente só carrega metade dos nossos cromossomos. Então, se eu tenho 4 cromossomos, eu só vou transmitir 2, porque vai ser 2 que vai sair de mim e 2 que vai sair do parceiro, tá? Para formar o filho. Bom, então esse aqui, ele vai transmitir, do primeiro pai, vai transmitir um desses cromossomos, e ele vai transmitir um dos cromossomos do segundo pai. Então ele transmite um cromossomo de cada par para formar o gameta dele, né, que pode ser o óvulo ou o espermatozoide. Então nesse caso aqui ele vai transmitir um cromossomo que carrega o gene para a cor e um outro cromossomo que carrega o gene para a textura. No caso aqui seria a cor da semente, pegando aqui o exemplo das ervilhas do Mendel, um gene para a cor da semente e outro gene para a cor da textura. Aliás, e o outro gene para tipo de textura da semente. Ok?
Então, no experimento que o Mendel fez lá com as ervilhas, ele percebeu que existiam ervilhas que tinham sementes de cor amarela e textura lisa. E também existia uma outra variedade de sementes que tinham cor verde e textura rugosa. O que ele fez? Ele cruzou. Então, quando ele cruza aqui, né, as sementes de cor amarela e textura lisa com as sementes de cor verde e textura rugosa, ele obteve na sua descendência 100% de sementes de cor amarela e textura lisa, porque a cor amarela domina sobre a cor verde e a textura lisa domina sobre a textura rugosa. Então, nós vamos ver que para a cor nós vamos ter um par de genes condicionando e para a textura nós vamos ter um outro par de genes condicionando. Para a cor, no caso a cor amarela, nós vamos ter os genes dominantes. Vou chamar aqui de Vzão ou o Vzão. Para a textura lisa, nós vamos ter os genes dominantes, que eu vou chamar aqui de Rão ou Rão. Para a cor verde, nós vamos ter os genes Vzinho apenas, que é o recessivo, e textura rugosa, os genes Rin, porque também é o recessivo. Então, como que a gente vai fazer esse cruzamento, né? Nós vamos pegar o seguinte, como o primeiro cruzamento que Mendel fez foi entre variedades parentais, as variedades puras, né? Então nós vamos ter o seguinte, que a semente, quando ele cruzou a semente amarela lisa, né, com a semente verde rugosa, ele teve o seguinte, a amarela lisa, ele pegou o Vzão, Rão, seria cor amarela, textura lisa, com verde, que seria Vzinho, Rin. E ele fez esse cruzamento aí. Então, gente, para fazer esse cruzamento, né, a gente tem dois tipos aí de características. Um é a cor da semente e o outro é textura. A gente vai ter que representar um par de gene para a cor e um par de gene para a textura. Lá na primeira lei de Mendel, nos exercícios que nós fizemos anteriormente, a gente só tinha um tipo de característica, então a gente representava apenas um par de genes. Aqui nós vamos representar por dois pares de genes, são dois tipos de característica. Como que a gente faz esse tipo de cruzamento? Bom, primeiro, nós vamos ter que ver quais são os tipos de gametas que esse indivíduo aqui pode passar para frente. Isso é muito fácil, mas tem que prestar muita atenção agora para não errar, porque isso aqui vai servir para todos os exemplos que a gente vai fazer de genética a partir de agora. Quando você tem 4 genes, né, esse indivíduo aqui ele vai passar apenas a metade dos seus genes, ele só passa 2, ele não passa 4, ele passa só 2, só a metade. Então ele vai passar um gene da cor e um gene da textura, então ele passa um gene do tipo V e um gene do tipo R. Então, quais são os tipos de gametas que esse indivíduo pode produzir? Ele vai produzir, ele só pode produzir um tipo de gameta, um gameta que carrega o gene V e o gene R. Ele pode produzir mais algum outro tipo diferente de gameta? Não! As únicas possibilidades que ele tem é do tipo Vzão e do tipo Rão, E tem que pegar um gene de cada tipo, um gene para cada tipo de característica, Você ele não vai passar 2V ou os 2R, ele passa um do tipo V e um do tipo R. A mesma coisa com o outro. O outro aqui ele vai passar um do tipo Vzinho e um do tipo Rzinho. Um Vzinho e um Rzinho. Tem outro tipo de gameta diferente que esse indivíduo pode passar? Não, somente do tipo Vzinho e do tipo Rzinho. Então agora a gente vai construir um quadrinho aqui e simplesmente unir os genes. Sempre a gente vai unir os genes para os mesmos tipos de característica. O V com o V e o R com o R. Então os filhos formados aqui eles vão ter o gene seguindo a mesma configuração dos pais. Primeiro o gene do tipo V, depois o gene do tipo R.
Então V com V aqui, sempre obedecendo a ordem de dominância, quando os genes são do mesmo tipo, né? Então ó, vamos ter aqui o Vzão com o Vzinho e o R maiúsculo aqui com o R. Lembrando que aí você pode perguntar, sabe, professor, o R maiúsculo aqui, o Vzinho minúsculo está antes do R maiúsculo, né? A gente não tem que representar primeiro o maiúsculo, mas aqui são genes diferentes, então não tem problema. Esse aqui é um gene para cor, esse aqui é um gene para textura, ok? Então nós temos aqui o quê? Que 100% dos filhos desse cruzamento aqui, que são chamados a primeira geração, F1, vai ser desse tipo. Né? Vzão, Vzinho, Rrão, Rrim. Ele vai ser o que? Amarela. Semente amarela, lisa, 100%. Ok? Esse aqui é o que a gente chama de duplo heterozigoto. Por quê? Porque os dois tipos de genes deles são heterozigotos. Né? Tanto para a cor quanto para a textura são heterozigotos. Então a gente chama ele de duplo heterozigoto. Ou também de híbrido, que é a mesma coisa.